Para completar a 777 a decisão sobre Cuéllar, tem muitas informações de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe o seu like. Combinado? O Silas Barbosa, Vasco vem com tudo em 2024. Os primeiros reforços estão chegando. A tendência de um Vasco mais forte, não, certamente mais forte do que na temporada passada, né? Mas ainda distante daquele Vasco prometido pelo Josh Vander, que é o dono da 777. Na oportunidade ele chegou a dizer que o Vasco brigaria pelos mesmos reforços do Flamengo, enfim. Fabrício Valentini, boa noite, Nicola. Algo sobre o Vasco? 777 deu aval para contratar o Cuéllar e o Sforza procede? E sobre Luciano Rodrigues, também conhecido como Lúcio Rodrigues. Ontem um de vocês me chamou no Instagram, deixa eu pegar o nome direitinho da pessoa, para mandar alguns vídeos do Sforza, bem interessantes, tá? Deixa eu pegar o nome do meu amigo aqui, ó. O Aires Portugal. E aí ele tem algumas... Aires Neto Portugal. O Aires Neto, no caso, né? E aí ele mandou alguns... Interessante. O Sforza parece ser, de fato, um jogador bem interessante. Nenhuma novidade em relação ao aval da 777 para a contratação do Cuéllar. E essa demora me faz imaginar que não vai haver acordo. E é só para refrescar a memória da galera. O Cuéllar já se acertou com o Vasco. A operação de 7 milhões de reais. Salário na casa dos 500 mil por mês. Falta apenas que a 777... aprove o negócio e pague, né? A 777 entra com pagamento. E quando eu falo em Vasco, são os homens do futebol do Vasco, o Ramon Dias e o Alexandre Matos. O Ramon pediu o Cuéllar porque trabalhou com ele no Al Hilal, hoje ele está no Al Shabab. O Matos entende que esse é o tipo de jogador que ajudaria demais. Mas se a 777 não der o aval, o negócio não anda, tá? E até agora não há informação de sim. 777. Uma das perguntas que eu mais respondi durante o programa do Nicola dessa terça-feira é se a 777 autorizou ou não a compra do Cuéllar. Já está tudo certo entre o Vasco e o Al Shabab, negócio de 7 milhões de reais. O Vasco também se acertou com o atleta, salário de algo na casa dos 500 mil, mas para que o negócio seja definido, o negócio seja sacramentado, há a necessidade da aprovação e do pagamento da grana por parte da 777. Consultei uma fonte importante no Vasco e a pessoa respondeu, abre aspas, ainda não temos resposta, estamos aguardando a 777, fecha aspas. Tô para te dizer que se fechar com Sforza, como tá tudo encaminhado, clubes, o Vasco e o News Old Boys já trocam minutas do contrato, a tendência é que o Cuéllar não seja contratado. A 777 tem preferência por atletas jovens que possam garantir num futuro não tão distante a possibilidade da revenda, algo que com o Cuéllar dificilmente vai acontecer. O volante colombiano tem 31 anos de idade. Só para arrematar sobre o Cruz Maltino, queria te contar que o Wesley, atacante do Cruzeiro, que trabalhou com Alexandre Matos no Palmeiras, segue sendo uma prioridade dentro do Cruz Maltino. Tratativas entre Cruzeiro e Vasco continuam. O Cruzeiro não tem planos de ficar com o Wesley e agora os times tentam chegar a um acordo financeiro. Fogão, mas antes o Vasco se prepara para os 2 jogos no mesmo dia. Hã? É isso mesmo. Tá preparado, Pedrosa? Roda o VT aí primeiro, vai. O Vasco segue se preparando para os 2 jogos que disputará nesta quinta-feira. Com time alternativo, o Cruz Maltino enfrenta o Boa Vista pela estreia do Campeonato Carioca às 19h30. Após participarem de parte da pré-temporada no Uruguai, o goleiro Rolls e os meias JP e Matheus Carvalho voltam ao Rio para disputar o estadual. Já às 22h15, o time principal entra em campo no Uruguai para o primeiro amistoso da pré-temporada contra o São Lourenço da Argentina. No último sábado, o Vasco goleou a seleção de Maldonado por 4-0 em jogo-treino. Um dos destaques da preparação é o francês Payet, que voltou em forma das férias e chama a atenção de Ramon Dias. O treinador deve testar as peças do elenco nos 2 amistosos para encontrar o 11 ideal para disputar a temporada. Pedrosa, eu
Eu não sei o que seria de mim se tivesse 2 Botafogo no mesmo dia. Vem cá, explica pro povo por que tem 2 jogos do Vasco. Vamos lá. Primeiro, a equipe principal do Vasco da Gama, ela tem feito uma pré-temporada lá no Uruguai, em Punta del Este, e vai ter um mini torneio lá onde o Vasco vai enfrentar o São Lourenço com a equipe principal, e aqui no Rio de Janeiro vai ter o Campeonato Carioca, onde 3 jogadores que estavam, inclusive, nessa pré-temporada voltaram para poder fazer ali o conjugado dessa equipe, o House, o JP, e aí o Vasco da Gama vai juntar com esses atletas daqui para poder montar esse time. Tu tem o time na cabeça? Então, eu vou tentar aqui, não né? Leva o teu celular sem capinha. O Vasco tá chique, tá igual Real Madrid, né? Joga 2 vezes, é Vasco B. Então vamos lá, eu vou tentar aqui montar o time do Vasco que deve enfrentar... Qual time? O primeiro? O São Lourenço, o principal. principal. Léo Jardim, Rojas, João Vitor, que inclusive foi apresentado, reforço do Vasco, Medel e Lucas Piton. Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho. Rossi, David e Verrete. Esse deve ser o time que enfrenta o São Lourenço, de acordo com as nossas informações. O time que joga o Campeonato Carioca, que eu acredito que seja o titular, é House, que vai ser o reserva imediato do Léo Jardim na temporada, pelo menos a princípio. Na direita, o Paulinho, que estava na Copinha e fez um gol lá na Copinha que classificou o Vasco, depois o Vasco foi eliminado. Na esquerda, o Leandrinho. Na zaga, deve ser Lincoln e Capasso. Capasso ficou no Rio de Janeiro, voltando, no caso, a forma física, ele teve uma grave lesão. Rodrigo, JP Murilo, que foi o outro jogador que estava na pré-temporada e veio também para fazer o time. Aí você pode ter um Estrela, que é o camisa 10 da Copinha. Na direita, o Igor Paixão. Estrela mesmo, camisa 10, uma grande promessa do Vasco. Na direita tem o Igor Paixão, como centroavante pode ter o GB, entre outros atletas que fizeram parte da Copinha e que vão fazer parte desse time aí do Vasco da Gama. O Orediano também, né? O Orediano, que não faz parte mais dos planos do Vasco, deve jogar também. Vamos bater palma pro nosso amigo? Foi sem medo. Apuração dupla. Me perdoem se eu esqueci alguém, Não, mas Vasco A e Vasco B, pô. Eu vou dizer, início de temporada, ainda mais até pra gente que trabalha com isso, que tá dentro do clube, já é difícil. E ainda mais quando tem o Sub-23, é mais difícil ainda. Tu quer um bastidor? Eu fui apurar outro dia um negócio aí de Flamengo, assim. Quem treinou e tal? Aí o cara, assim pra mim, Veneno, não sei o nome de ninguém, não. Se eu te falar, eu vou errar. É por aí. Pô, mas ué. Sabe quando você chega numa turma nova, época de escola? Até você salvar o nome das pessoas. Quando eu vejo esses repórteres de Copinha ou de início de Carioca, eu fico, cara, Deus abençoe os nossos colegas. Deus abençoe. Porque é muito difícil, tem que ter muita muleta. E o homem fez a escalação dos 2 Vasco da Gama. Eu tentei, digamos assim. Sem ler, não tem TP aqui. Ô, Venê Luiz. O Vasco tá se preparando para essa temporada. E aí a gente já vê uma força muito grande do Ramon e o seu filho nessas escolhas. E até esse local Uruguai, foi eles. Foram eles também. Você vê que eles têm uma força mesmo, e eu acho isso interessante. E eu vou dizer assim, a gente já falou isso no ano passado bastante, o Vasco só escapa do rebaixamento muito pela força do Ramon, pela experiência dele e pela forma com que ele é aquele treinador, que é uma mistura do atualizado com a moda antiga. Que é aquele cara que chega, que peita, que banca um cara que mesmo que seja titular e não tá bem, ele vai lá e banca, ele coloca o que tá melhor. Que tem o suporte de um baita auxiliar, que é o Emiliano, que é o filho dele, um baita auxiliar, isso é extremamente importante. Muita gente acha que o auxiliar não faz nada, só entrega colete ali no dia a dia, muito pelo contrário. Tem que ter muito estudo também para ele poder dar o suporte ao treinador. Agora, sobre o time principal, eu acho que o Ramon está fazendo um bom trabalho, pré-temporada lá no Uruguai. Quero chamar a atenção para o time que vai iniciar o Campeonato Carioca. Eu acho que é a oportunidade para o Orelhano mostrar serviço. Eu sei que é um jogador que já conversou, inclusive até informação do Pedrosa, já conversou com o treinador falando, não, eu quero ir embora, não me adaptei. Mas, Orelhano, para e pensa, você está num grande clube do futebol brasileiro, você foi contratado a peso de ouro, foi uma contratação cara, chegou sua hora de você mostrar serviço, quem sabe você não dá a volta por cima, e é uma boa oportunidade, vai que ele começa bem, faz um bom jogo, a torcida abraça o cara, porque isso também faz diferença, a gente vê que o Orelhano é um cara que precisa de uma atenção a mais, de um carinho maior, então talvez seja uma boa oportunidade para o Orelhano, quem sabe dar a volta por cima com a camisa vascaína, e pode ser importante, porque é um jogador que está atuando por uma posição que o Vasco vai ter que contratar. Se o Orelhano sair, sobretudo, o Vasco vai ter que ir ao mercado novamente, porque o Adson chega para a vaga do PEC. Aí o Orelhano sai, tem que vir outro jogador também. Quantos anos de Vasco o Orelhano já tem?
Tem um ano só, chegou no ano passado. Mas é ano pra caramba, tá? E eu Se a acho gente que... pensar em adaptação, Pedrosa, é um sem aninho já. dúvida. Um ano o cara já tem tempo para se adaptar. A questão é ele mesmo. Eu acho que mentalmente ele não está preparado para jogar no Vasco da Gama. E ele deixa isso claro quando ele pede para sair. Porque ele escutou o seguinte: nós contamos com você, nós vamos utilizar você, você tem vaga no nosso time, você quer jogar com a gente? Não, não quero. E eu acho que nessa linha do Vene, independentemente, Vene, se ele quiser continuar ou não, ele tem que jogar para poder sair. Ele tem contrato, gente. Porque se ele não jogar decentemente, o valor dele vai lá para baixo e cada vez mais não vai ser basta difícil. Só ele querer ir embora, alguém Exatamente. tem que querer ele, né? Exatamente. Não, isso precisa ser dito. O jogador ele precisa respeitar o contrato e a camisa que ele está vestindo. Claro. Ah, não estou feliz, quero ir embora. Amigo, enquanto ninguém te contrata, enquanto não for nada bom para o Vasco, você tem que entrar em campo e dar a vida. Você tem que representar a torcida que está indo ao estádio para prestigiar esse time e tem que respeitar também o salário que ele está ganhando, né? Olha aqui, ó, o Pedrosa já falou aí que no Vasco A, que joga primeiro hoje, hoje é o Botafogo. O zagueiro João Vitor vai aí provavelmente ser o titular e ele foi apresentado oficialmente. Cadê? Estou muito feliz de ter vindo para o Vasco, conversei muito com o Alexandre Mato quando ele assumiu e foi em relação a me buscar. É um cara que passou total confiança, credibilidade para vir para o Vasco e não tem muito o que falar. O Vasco é um dos maiores clubes do mundo, do Brasil, então a oportunidade de vir e voltar a jogar para mim era enorme e eu não pensei duas vezes em aceitar o convite. Gente, quanto que ele custou? 6 milhões de euros. Caramba, ele só perde pro Edmundo na contratação mais cara do Vasco? Exato. Quem é esse jogador, Pedrosa? E vale essa grana? Na minha visão, com certeza vale. O João Vitor é um jogador revelado pelo Corinthians. Inclusive, nessa entrevista coletiva, ele fala sobre a amizade dele com o Lucas Piton, que foi um cara muito importante para a vida do João Vitor nessa transferência. Ele perguntou, e aí, como é que é o Vasco? E o Piton falou, pode vir de olhos fechados. É um atleta de 25 anos, que jogou 2 temporadas como titular no Corinthians, foi muito bem por aqui, é um cara de extremo potencial. Estava lá no Benfica, não jogou tanto, foi emprestado para o futebol francês, fez algumas partidas e volta agora ao futebol brasileiro, um contrato de 5 anos, ele tem 25 anos e o que eu ouvi da comissão técnica é jogador top, é jogador que realmente vem para resolver os problemas do Vasco na zaga, que não tinha tanto problema, mas ele já eleva esse patamar, porque teoricamente a zaga titular é João Vitor e Medel, e agora tem Maicon e Léo no banco, que são 2 jogadores que foram importantes no ano passado. Então, defensivamente, eu acho que o Vasco está muito bem montado para essa temporada. Quantos anos o João Vasco... Vitor chegando ao Vasco, depois de falar com o Piton. Vem de olhos fechados. Caramba, Vene. Vai. Você gostou, Pedrosa? Foi bem nessa, eu gostei. Ele foi bem nessa. Que isso? Tá andando muito com o Big Boy. Perdão, pessoal. A audiência agora. E tá vindo outro que também jogou com os 2, que é o Adson. De olhos fechados? Não. Ah, ufa. Esse vem de olho aberto. Agora, 2 curiosidades aí. São 2 jogadores que estavam no futebol francês e justamente no Nantes. Perfeito. Então, não, são e olha 2... aqui, aí é o... Quem é que fala? É o... Léo Jardim. Léo Jardim, fala francês. Payet, ele fala já? Não sei. Eu acho que não, porque... O Henrique fala, o Henrique. O Henrique lateral fala. Povo falando francês que era do Vasco agora. A gente falando da carência da lateral direita do Botafogo há algum tempo. A gente bota ano aí, Sim. né? E o Vasco... Tem 3. Encontra o quê? O Rojas. Não falo da lateral direita no Vasco, não. Eu falo da zaga. A zaga, sim. Agora o Vasco começa uma temporada... Quanto tempo que você não lembra que o Vasco começa uma temporada com uma dupla de zaga titular e uma dupla de zaga reserva que performou na última temporada? Faz muito tempo, Fernando. Muito tempo. Muito tempo. Tanto é que o Vasco começa a temporada de 2023 com o Léo e Miranda, que é um zagueiro da base, que ninguém confiava. Aí traz o Capasso teve lesão, não deu certo. Então o Vasco sofreu com essa zaga no ano inteiro. Muito tempo. Só melhorou quando o Medel e o Maicon chegaram. Não, e se a gente for fazer uma projeção de 2000 e... esquece. Não vai achar nenhuma. 19, 20... Sempre tinha um bom zagueiro. Isso. E o outro era... Não se E o sabia. engraçado é que o Capasso, ele chega, assim, contratação cara, aí todo mundo botando maior confiança, maior fé, e o Maicon vem desprestigiado, assim. Desprestigiado é a palavra. Exatamente, embaixo. E agora ele é titularzão. O pessoal pega no nosso pé que a gente deu aquela informação de que ele espantou negativamente nos treinos, mas essa foi a realidade. Mas é a verdade. Essa foi a realidade. Né? É a informação. Então tá aí, né, minha rapaziada? Mais um vídeo aí do Vasco da Gama, trazendo as informações aí o jornalista Jorge Nicola e também as informações do SBT Esporte Rio.
né, com o Pedrosa e o Vene Casagrande aí trazendo as informações do Vasco. Então tá aí o Vasco aí, segue na briga ainda para tentar trazer o Gustavo Cuejá, né? As negociações continuam, né? Mas já virou uma novela isso aí, se vem ou não vem. A 77 fala que não quer o jogador por causa da idade, e depois fala que já deu o aval para contratar, então isso aí já virou novela. Eu já não acredito mais que o Vasco vá contratar o Cuejá. O Vasco segue também lá no Uruguai com as negociações com o Luciano Rodrigues, né? Parece aí que o valor aumentou um pouco, né? O presidente do clube lá pediu um pouco mais. E eu não sei se essa negociação vai continuar, né? Se o Vasco vai voltar do Uruguai com o jogador contratado. O Vasco que joga no campeonato estadual amanhã, né? Contra a equipe do Boa Vista, e também no Uruguai o Vasco enfrenta o São Lourenço, né? A equipe que está aqui no Rio para disputar o Campeonato Carioca é uma equipe alternativa, sub-23, e a equipe principal está no Uruguai para o torneio amistoso que vai jogar contra o São Lourenço. É isso aí, vascaínos. Se inscreve no canal, deixa seu like aí, ative as notificações, deixa um comentário também, que isso aí é muito importante pra gente. Valeu!